Vamos estudar nesse vídeo o contrato com pessoa a declarar. Nós, quando descemos ao Código Civil, como vamos ao artigo 467 do Código Civil, nós identificamos que lá está previsto expressamente a possibilidade que no momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar uma pessoa que virá a adquirir os direitos e assumir as obrigações decorrentes do contrato. Então, o 467 é o que inaugura esse instituto, o Instituto do Contrato com Pessoa a Declarar. O que significa? Do ponto de vista conceitual, é um contrato em que eu tenho a figura do estipulante, é aquele que reserva-se o direito potestativo de designar um terceiro para vir integrar o contrato. Então, o estipulante é aquele que tem o direito potestativo de designar uma terceira pessoa. O promitente, que é aquele que recebe essa afirmação do estipulante, que aceita esta possibilidade que o estipulante nomeie uma pessoa depois para integrar a relação contratual. Então, o estipulante é aquele que designa, que tem a faculdade de designar, e o promitente é aquele que aceita previamente a futura indicação, a futura nomeação de terceiro que o estipulante fará. Então, nós temos essas duas figuras, o estipulante, o promitente e o terceiro, que será o nomeado, será aquela pessoa invocada para assumir a posição contratual. Então, alguns conceitos importantes. O estipulante tem uma faculdade, um direito potestativo de indicar ou nomear. Ele não tem a obrigação, ele tem o direito potestativo. O direito potestativo não exercido tem consequências. Tem as consequências de não exercer um direito potestativo, mas ele não pode ser compelido a cumprir. Ele tem uma obrigação de indicar, tem um direito potestativo de indicar. O promitente depois não pode recusar a indicação, porque ele previamente já aceitou. E o terceiro virá integrar ali o contrato, a relação pactual, se ele anuir no futuro. Então, lá no futuro, se ele anuir, se ele concordar, ele virá a integrar a relação contratual. Consequências conceituais as consequências deste conceito. O estipulante, ele é titular de um direito potestativo. Se ele exerce esse direito potestativo, ele se exonera da relação contratual, porque entrou o terceiro no lugar dele. Então, o terceiro abraça toda a posição contratual. Quando é exercido o direito potestativo pelo estipulante, ele então sai da relação jurídica e entra na relação jurídica o terceiro, que assume completamente todos os direitos, todas as obrigações, todas as expectativas, é toda a posição jurídica contratual. Outra consequência importante, a primeira consequência importante, o direito é potestativo e a gente tem que enxergar as consequências desse direito, exercício ou não desse direito potestativo. Segunda consequência, é necessário que esta faculdade fique consolidada expressamente no contrato, seja uma cláusula expressa do contrato. Se não tiver expresso, não tem a segurança com relação ao pactuado entre as partes. Terceira consequência importante, o terceiro não integra a relação contratual automaticamente. Ele integra se anuir, se concordar, se aceitar. Então, aí sim, ele assumirá integralmente a posição contratual do estipulante. O estipulante sai e ele entra no lugar dele, com todas as consequências. De qualquer forma, observem que o promitente, quem aceitou esta possibilidade para outra parte do contrato, ele deposita uma confiança, ele tem uma relação de boa-fé objetiva, ele deposita uma confiança
no estipulante? De que o estipulante nomeará uma pessoa que terá condições abstratas, pelo menos, né? No mundo real depois verá, mas condições abstratas de levar o contrato a bom termo. Então, é isso, tudo isso nos diz esse pequeno artigozinho de 3 linhas do 467 do Código Civil. Todas essas consequências nós precisamos enraizá-las no nosso entendimento. Quando é que se usa esse tipo de contrato para que a gente enxergue o mundo real? O mundo real, assim, vejam, esse contrato nasceu, dizem os historiadores, que esse tipo de contrato com pessoa a declarar nasceu no medievo. Na Idade Medieval, quando alguns nobres queriam adquirir bens, mas não poderiam aparecer por qualquer motivo, eles não poderiam estar presentes nesse jogo. Na verdade, teve até no medievo teve uma proibição de estrangeiros, por exemplo, adquirirem determinados bens em Veneza, e em função disso também esse instrumental foi utilizado. Esse instrumental outra pessoa compra e depois me dá o nome do verdadeiro adquirente, que lá no futuro vai ser o terceiro que vai assumir a posição contratual. Então, é um instrumental que nasceu, de alguma forma, como uma estratégia da aquisição de bens, seja compra e venda normal ou aquisição de bens em leilões, que era o típico de Veneza também. Então, a aplicação mais ordinária, né, você enxergar mais histórica, né, é adquirir bens em leilões e deixar a carta de arrematação em branco, deixar para ela ser preenchida com a pessoa a declarar depois. Também é muito comum a prática desse contrato por muito tempo, embora agora tenha mudado um pouco a normativa, mas ela é uma questão histórica no nosso país, a prática das concessionárias de veículos usados adquirirem o automóvel, não preencherem a declaração lá, o documento formal de transferência daquele bem, e esperarem para vender aquele automóvel adquirido. Depois ele compra e vende para terceiro, aí o terceiro vem e preenche o documento e faz lá a transferência, aí que resolve tudo. Então, a prática é interessante, que também foi muito alastrada no Brasil. Mas há contratos muito úteis para se usar esse instrumental da pessoa declarar. Por exemplo, contrato de compromisso de compra e venda, em que se estabeleça numa cláusula escrita a possibilidade do compromissário comprador indicar lá na frente quem será a pessoa que vai entrar na outorga da escritura. Então, é muito útil fazer esse tipo de expediente, porque inclusive é uma forma, às vezes, de comprar em nome de outras pessoas, de presentear, mas é muito comum isso no contrato de compromisso de compra e venda. Um contrato típico daqui dos escritórios de advocacia, assim, eu tenho um cliente que precisa de uma causa em determinado estado e naquele estado eu não tenho uma estrutura para lhe dar acolhimento. Eu posso colocar no contrato de atividades advocatícias que eu vou me reservar a faculdade de nomear um outro advogado, um outro escritório naquela localidade para poder acompanhar o processo que o meu cliente precisa. Então, é típico, é possível colocar dentro de um contrato de atividade advocatícia. É muito comum também esse tipo de contrato, esse tipo de cláusula, né, com pessoa a declarar, nos contratos de locação, em que uma pessoa física aluga um imóvel não residencial para fins não residenciais e coloca já uma cláusula que é possível que uma empresa assuma aquela posição contratual. Às vezes ele monta o aluguel, aluga o espaço, monta o seu negócio, registra a pessoa jurídica e depois essa pessoa jurídica entra na relação contratual. Ela assume a posição do estipulante pessoa física, aquela pessoa jurídica que foi criada pela própria pessoa física, que fez a locação, o inquilino. Outra situação muito comum, contrato de transporte de carga. Quando se faz transporte de carga, às vezes longas, de períodos, de distâncias muito grandes, às vezes você tem que fracionar os trechos. E imagine uma transportadora que tenha fixado numa cláusula de contrato a possibilidade de lá num trecho final, vamos por lá, quando já está chegando perto de Manaus, lá naquele trecho final ele tem o direito de nomear alguém para assumir a relação de transporte naquele trecho final e entregar o produto.
Só tome cuidado para que esses instrumentos, o instrumental da pessoa com a pessoa a declarar não pode ser um instrumental de fuga da responsabilidade. Portanto, ali pode ser assim, se eu usar esse instrumental para transferir para a pessoa futura a responsabilidade de tentar me exonerar, isso é abusivo. Isso é uma cláusula abusiva e pode ser rechaçado e corrigido judicialmente. O 468 estabelece a operacionalização desse contrato com pessoa a declarar. Como é que tem que ser feita a indicação da pessoa? Como é que eu faço a indicação dessa terceiro naquele momento futuro? Então, no contrato, a cláusula estabeleceu a faculdade. Como é que eu faço a indicação no futuro? Então, a indicação, 468 e seu parágrafo único, deixam duas regras importantíssimas, explicitadas. Primeira, a ideia de um prazo. O prazo, se não for fixado no contrato, esse prazo para indicar a pessoa será de 5 dias, não será outro. Agora, o contrato pode fixar outro prazo, a liberdade de fixar outro prazo. De qualquer forma, havendo o prazo fixado ou sendo ele de 5 dias, quando ele se esvair, a questão é de decadência, ou seja, o prazo é decadencial. Segunda regra explícita, muito importante, a forma da comunicação da pessoa a declarar tem que ser a mesma forma do contrato original. Especialmente quando nós estivermos falando de contratos que têm forma prescrita, isso deve se tomar muito mais cuidado. Agora, há uma regra implícita nesse artigo 468 que nós devemos tomar muito cuidado, porque isso não está expresso, então é implícito. Vejam, o promitente confiou no estipulante e que ele irá nomear uma pessoa idônea para levar a cabo o contrato. Quando o estipulante comunica ao promitente, olha, é essa a pessoa, é importante que esta comunicação seja formal, como já está exigido pela norma, mas mais do que isso, que fique comprovado que o terceiro anuiu. Porque se o terceiro não tiver anuído, não tiver compactuado, aceito a nomeação, ele não integra a relação contratual. Então é importante que na comunicação sigamos essa regra que é implícita, que é lógica, mas não está expressa no nosso Código Civil, de que se faça uma comunicação da pessoa a declarar, mas com a prova da aceitação. Com a prova da aceitação. O artigo 469 do Código Civil entra nos efeitos naturais deste tipo de contrato com este tipo de cláusula com pessoa a declarar. O efeito natural, qual é o efeito natural? A pessoa nomeada em conformidade com as regras do jogo adquire os direitos, assume as obrigações. Ele adquire tanto os direitos quanto assume todas as obrigações a partir do momento em que o contrato foi celebrado. Então, isso é importante. Primeiro, ele assume toda a posição contratual, todos os direitos e obrigações. Mas, segunda regra importante, ele é desde a celebração original do contrato. Não é desde o momento em que o terceiro aceitou. Não, é desde a origem, lá desde o nascimento do pacto original. Então, tem efeitos, então, retroativos. A aceitação do terceiro, na verdade, aconteceu 4, 5 dias ou 20 dias depois, mas ele aceita todo aquele passivo e ativo desde o início do contrato. O efeito natural com isso é exonerar o estipulante da relação contratual e ele assumir integralmente todas as posições contratuais. Artigo 470. O 470 estabelece aí regras, sim, de ineficácia dessa cláusula. Quando que essa cláusula não poderá surtir efeitos? Quando é que essa cláusula se torna impossível? Então, ela não pode surtir efeitos. O contrato será eficaz entre o estipulante e o contratante, ou seja, o terceiro não entra, não tem substituição, vai continuar o contrato só entre os dois primeiros. Quando? Se não houver indicação da pessoa. Claro, se o estipulante não indicar, ele exerceu o seu direito potestativo de não indicar e vai, com isso,
trará todas as consequências, assumirá todas as consequências do contrato para si mesmo. Segunda hipótese, ainda no inciso 1º do 470, se o nomeado se recusar. Olha, o nomeado tem que aceitar o pacto, entrar no pacto para assumir a posição contratual. Então, se ele se recusa, não deu. Paciência. Continua o contrato, então, entre o estipulante e o promitente. Continua como se não tivesse a cláusula de pessoa declarada. Inciso 2, mas já a terceira hipótese. Se a pessoa nomeada era insolvente, e a outra pessoa que desconhecia, no momento da indicação desconhecia, então ele não vai entrar na relação contratual, ele não vai assumir a posição contratual. Agora, cuidado com os requisitos. Ele tem que ser insolvente e tem que ser conhecida essa insolvência. Ser desconhecida esta insolvência. Então, ele tem que ser insolvente e ser desconhecida. Nessas hipóteses, efetivamente, se ele é insolvente no momento em que ele é indicado e nomeado, não integrará a relação contratual. Mas cuidado pelo seguinte, então, porque se houver conhecimento da insolvência, especialmente pelo promitente, mas pelos dois, pelo estipulante e pelo promitente, houver conhecimento da insolvência de terceiro, e mesmo assim se resolver fazer e inserir a cláusula, assumindo o risco, então, dessa pessoa não cumprir o contrato, aí não pode se pensar na aplicação do 470, inciso 2. Assim, nessa hipótese, então, não se exonera o estipulante se exonera o estipulante da relação contratual porque o promitente resolveu assumir o risco com o terceiro insolvente, porque ele conhecia. Então, havendo conhecimento, não há aplicação desse impedimento de integrar a relação contratual. Outra questão delicada que também a gente tem que tomar cuidado é com relação à insolvência posterior. Assim, a insolvência após a nomeação, após a indicação, não tem nada a ver com este impedimento da eficácia da cláusula da pessoa a declarar. A insolvência posterior, superveniente à nomeação, não produz efeitos de impedir a nomeação. Claro que produzirá efeitos para o contrato, mas como todo e qualquer contrato, nascendo uma insolvência, tem efeitos para o contrato, mas isso não tem relação aqui com este tema específico, com esse ponto específico de pessoa declarada. Por fim, o artigo 471 do Código Civil ainda estabelece uma limitação que temos que tomar cuidado. Se a pessoa que for nomeada no momento da nomeação for incapaz, ela não poderá integrar ao contrato, ela não poderá assumir a posição contratual, mesmo que esteja representada, mesmo que esteja assistida, tutelada, curatelada, não importa, tá? Um impedimento de que o terceiro seja um incapaz. Eu só discordo de alguns autores no sentido de entender que este incapaz, aí, que é uma proibição mais radical do nosso código, para que ele integre a relação contratual, tem que ser interpretado restritivamente, ou seja, é o absolutamente incapaz. O relativamente incapaz não estaria nesta proibição na minha forma de ver. Já digo que é a minha forma de ver porque tem autores que pensam diversamente. Eu acho que temos que fazer a interpretação restrita e não a amplificativa nessas circunstâncias. Bom, com isso demos conta de mais um tópico do nosso programa, o tópico contrato com pessoa a declarar. Até a próxima aula.